Semana decisiva no Supremo Tribunal Federal. Os ministros definem na quarta-feira se Lula poderá ser preso ou se ficará solto. As atenções voltadas à ministra Rosa Weber, que deve desempatar o julgamento. Desde 2016, ela negou liberdade a 57 de 58 condenados em segunda instância. E a tarde será de pressão nos gabinetes dos 11 ministros do STF. Um abaixo-assinado de 4.200 integrantes do Ministério Público e do Poder Judiciário defende a prisão após condenação em segunda instância. O texto afirma que a mudança da jurisprudência, nesse caso, vai implicar a liberação de inúmeros condenados, seja por crimes de corrupção, como é o caso da Lava Jato, seja por delitos violentos, como estupro, roubo e homicídio, por exemplo. Bom dia, uma boa semana. Muito obrigada, Andressa. Bom dia, um bom abril para todo mundo, né? Passou o primeiro trimestre voando, estamos entrando já no segundo trimestre. Bom dia, Carolina, lá em Brasília, aos ouvintes. Andressa e Carolina, eu fico com uma pena da ministra Rosa Weber que vocês não podem imaginar, porque toda a carga desse julgamento está, de certa forma, nas costas dela. Porque a ministra Rosa Weber, lá em 2016, quando esta questão foi discutida no Supremo, ela votou contra a prisão depois da segunda instância. Ela era do grupo de ministros que votou contra. Tudo estaria muito tranquilo, muito resolvido, se o ministro Gilmar Mendes não tivesse mudado de ideia. Então, quem tem que ser cobrado em primeiríssimo lugar é o ministro Gilmar Mendes, porque os outros ministros, se todo mundo mantivesse a posição, e Alexandre de Moraes, que entrou no lugar de Teori Zavascki, votasse como vem votando, aliás, seguindo aquilo que o ministro Teori defendeu lá em 2016, nós não teríamos hoje esse impasse. Mas é um impasse que vai movimentar a semana certamente e ele é absolutamente decisivo para o futuro da Lava Jato. Por isso, essa mobilização toda de juízes e promotores para que não seja alterado o entendimento. Mas como está nessa tendência de 6-5, e já tinha sido 6-5 da outra vez, eu fico me perguntando por que quando escrevem a Constituição ela não poderia ser um pouco mais clara. Não se espere que vá o Congresso mudar a Constituição para atender essa demanda, mas todos os julgamentos do Supremo em que dá 6-5, a gente sempre fica se perguntando, afinal, quem tem razão? Nós aqui, os leigos, ficamos nos perguntando, quem tem razão? Porque quando um ministro argumenta, ele usa argumentos muito sólidos. Aí vem o outro e também usa argumentos sólidos. E nós, a população em geral, ficamos aqui sem saber quem tem razão nessa história. Muitas pessoas opinando na base da emoção apenas, porque é um assunto que mexe com o país, mas a gente olha ali adiante e vê as consequências. Não é quem vai pagar o pato nesse caso por todo o desgaste, quem vai ser o responsável é o ex-presidente Lula, se eles mudarem, porque o habeas corpus em julgamento é dele. Agora, a fila dos interessados nessa decisão é muito grande, inclui não só os já julgados e condenados, mas aqueles que estão protegidos pelo foro privilegiado e que estão olhando lá para 2019, quando não mais terão, e que cairão nas mãos da primeira, da segunda instância e poderão estar na mesma situação de Lula hoje. É a interpretação dos ministros do STF. Carolina Bahia, bom dia. Bom dia, Andressa, Rosane, bom dia aos ouvintes. E é por tudo isso que há tanta pressão em cima do Supremo Tribunal Federal, pressão concentrada a partir de hoje. Procuradores, defensores da Lava Jato estão encaminhando ao Supremo Tribunal Federal um abaixo-assinado apoiando a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. O que dizem aqueles investigadores, integrantes do Ministério Público, da Polícia Federal, que se dedicaram à Operação Lava Jato até hoje, é que qualquer decisão contrária, aquela decisão que possa derrubar a possibilidade de prisão após segunda instância, isso significará impunidade e será um golpe muito duro contra a Lava Jato. É isso que dizem os defensores de toda essa investigação e, nesse ponto, eu concordo com eles. Quando essa decisão foi avaliada, tomada pelo Supremo Tribunal lá atrás, a intenção era combater a impunidade dos poderosos, que a gente sabe que levam os processos nas cortes superiores à eternidade. Bom, agora estão revendo isso exatamente para beneficiar, ou não, né? Poderosos. Os não poderosos, o processo nem chega nessa instância, né? Os não poderosos não têm o poder
como diz a própria palavra, não tem a força de pressionar o Supremo Tribunal Federal, porque não me venham dizer que o Supremo não está sob pressão. Está sob pressão. E ele não está sob pressão de quem, dos menores, de quem tem menos força nesse caso. Ele está sob pressão de quem tem muita força política nesse país. Quero falar também, Andressa, desta reforma ministerial, porque os ministros que vão ser candidatos estão desembarcando, o governo já está apressando a nomeação. Hoje mesmo temos posse de novos ministros, você mesmo chamou aí, Andressa. E por quê? Por que apressar? Porque o governo quer deixar tudo organizadinho, quer agradar a sua base de apoio para, no caso de ter que enfrentar uma eventual terceira.